tá bom? É, o Jonathan. Que é o cara que mandou um zapinho para você. Vamos ver se eu consigo rodar o vamos lá, Jonatas aqui. então. Vamos ouvir o Jonatas. Bota o A paz do Jonathan. Senhor. Tudo bem com você? Meu nome é Jonatas, sou aqui de São Luís do Maranhão. Caio, gosto muito de suas pregações, reflexões, tá? Acho muito interessante. E em uma de suas falas, uma vez você falou sobre um caso de uma moça que estava possuída por um espírito mau e tinha letras percorrendo o corpo. Essas letras, elas eram como, assim, o formato delas e tal, era alguma coisa assim que lembrava uma queimadura, ou era como riscos? Porque eu lembro que eu vi alguma coisa disso, uma foto de algo parecido. Eu queria saber se tinha a ver, se era o mesmo tipo de fenômeno que você viu. Tudo bem? Um abraço. Tudo de bom. Isso faz muitos anos. Foi lá em Manaus, eu devia ter 21, 22 anos de idade. Eu já era pastor presbiteriano, já tinha a VIND, Visão Nacional de Evangelização. A gente tinha um escritório na rua Getúlio Vargas. Por que eu estou dizendo isso tudo? Para situar, e tem muita gente de Manaus assistindo, gente nova que não sabe o que já aconteceu por lá. E ali era um lugar onde muita gente na cidade afluía para eu orar com essas pessoas, para aconselhá-las. E, enfim, havia muitas manifestações de natureza espiritual e muita também catarse, muita histeria, que eu ia acalmando, enfim. Eu estava ali para tratar cada coisa que aparecesse com pertinência. A melhor que eu pudesse ter com aquela idade, com aquela maturidade no Evangelho. No entanto, nesse dia, chegou essa menina, que devia ter uns 18 para 19 anos. Ela estava acima do peso, nitidamente, e ela foi levada já com essa situação descrita por familiares que foram com ela. E enquanto eles estavam falando, ela teve um passamento e depois começou a entrar numa espécie de transe. Eu percebi que algo diferente estava acontecendo, parei tudo, fiquei observando a moça e as letras mudavam. Elas mudavam, iam da testa para os braços. Ela estava com uma camisa, uma saia meu Deus, com os braços de fora. Como eu disse, ela estava acima do peso, então os braços eram razoavelmente grandes, então aquela coisa aparecia de dentro para fora, nas pernas dela, e não ficava ali uns 10, 15 minutos, desaparecia, não escrevia nada, não fazia nada, não compunha nada, era só aquele fenômeno. Foi isso que me chamou a atenção, porque se tivesse alguma coisa que fizesse sentido, eu trataria aquilo de uma maneira espiritualmente mais concentrada. Embora eu tenha orado por ela, ela tenha ficado curada. Mas, à medida em que os anos passaram, e eu fui juntando o histórico que me foi narrado sobre ela, eu vi claramente que era uma expressão de natureza psicoespiritual, tinha uma dimensão psíquica e tinha uma dimensão espiritual. A menina tinha sido privada de estudar, e fica tão óbvio que essa pessoa que não tem voz, que não tem grito, que não tem vez, que não tem expressão, que não tem liberdade, que não tem direito, que não tem possibilidade, ficou tomada de um sentimento de tanta raiva
pela impotência tão forte, tão intensa na vida dela, que o maior protesto inconsciente e também de dimensão espiritual, porque ela se encheu de uma raiva cheia de invocação do mal. Ela fazia no coração invocações malignas. Mas por trás ou acima das invocações malignas estava essa frustração inequívoca de um ser humano que foi privado de estudar, de aprender a ler e escrever. Eu orei com ela. Naquele tempo eu não tinha a lucidez que eu tenho hoje, mas eu orei com ela, ela ficou livre daquilo. Eu pedi para que a trouxessem outras vezes, para que eu conversasse e ajudasse, e a grande sugestão que eu podia fazer é que dessem logo a ela o mais rápido possível a chance de se alfabetizar. Então, às vezes, você tem coisas que acontecem num determinado ambiente da experiência cultural, sociocultural da vida da pessoa, mas que tem implicações psíquicas e espirituais profundas, em alguns casos desastrosos. No caso dela, se não tivesse havido aquela interrupção, sabe lá o que mais ela desenvolveria como psicossomatização, como expressão somática, aquela eclosão do inconsciente com uma força tão extraordinária que marcava, que escrevia, que tatuava de dentro para fora a menina. E você via aquela manifestação de uma planura na pele dela com alto relevo, era claro, até que aquilo desaparecia de novo. Então, foi o que aconteceu e foi como à época eu tratei. Hoje em dia eu teria tratado da mesma maneira, só que com muito mais profundidade, lucidez e consciência. Mas foi assim que aconteceu. E aí? História curiosa, hein, Caião? Curiosíssima. Essa é uma natureza psicológica extraordinária, né? Cara, e assim, da sua história de vida, as coisas com as quais você se deparou, essa é um dos fenômenos mais, assim, curiosos que você já presenciou, Caio? Não, ou teve coisa mais, entre aspas, mais bizarra? Bem mais. Mais do que letras pelo corpo existe? Sim, um homem que botava espinhos da pele, saía aquele espinho preto espinho de Tucumã, que é um tipo de palmeira espinhosa do norte e nordeste, da região amazônica. Aquilo foi muito esquisito. Por exemplo, o Davi estava até comigo nesse dia em que eu orei por uma pessoa lá em Manacapuru, e a pessoa começou a vomitar vidro, prego, tudo que você quisesse. É bizarro. Davi, tadinho, ele com 4 aninhos de idade, com os olhinhos arregalados. Eu tinha ido pregar no estádio de futebol de Manacapuru, aí caiu uma chuva terrível, eu não pude terminar direito a pregação, aí fui para debaixo de uma marquise, num bar, acho que era um bar, aí veio aquela multidão, começou a me cercar, eu fui pregando lá, aí aconteceu isso, um cara veio todo raivoso para cima de mim, eu repreendi em nome de Jesus e ele começou a vomitar vidro, prego e um monte de outros materiais. Pelo amor de Deus. Agora, teve também uma situação pior, e foi um dia que uma irmã lá da igreja presbiteriana central de Manaus, que já faleceu, e me convidou para ir visitar uma mulher que ela achava que estava muito, muito mal espiritualmente. E era perto do templo lá da Silva Ramos, onde era naquele tempo o templo
da Igreja Presbiteriana Central de Manaus. Aí eu fui com ela, era assim, 1 hora antes do culto começar, eu fui lá rápido. E quando nós fomos descendo, era uma baixada, a casa dela era erguida sobre palafitas em cima de um alagado, de um igapó, um pântano, um igarapé que se estendia num alagado. E a casa dela de madeira em cima daquilo, a gente teve que andar se equilibrando numas tábuas para chegar até lá. Aí entramos. Quando fomos entrando, eu senti um dos piores cheiros que eu já senti na minha vida. Um cheiro que dava vontade de vomitar. E olha, Meu Deus. a minha mulher sabe que eu sou um cara praticamente invomitável. É mesmo? Não tem avião, não tem subida, não tem oceano, não tem Canal da Mancha, todo mundo vomitando, e eu lá, sem nada. Vomitam na minha cabeça e eu não sinto vontade de vomitar. Não sinto. Mas esse odor foi tão estranho, parecia maligno, que me deu vontade de vomitar. E quando a gente entrou, não tinha luz na casa. Eu só sentia cheiro de fezes humanas com uma nhaca que quem conhece cobra, ninho de cobra, muitas cobras juntas, urina de cobra, é aquilo que lá no Amazonas a gente chama de nhaca de cobra. Parecia que tinha aquele monte de cobras juntas. Para mim, a sensação olfativa era isso. E qualquer outra coisa pior, urina para todo lado. E eu fiquei ali, eu digo, que negócio é esse? E não tinha luz. Nossa. Não dava para ver. Naquele tempo você não pegava um celular e ligava e ficava olhando. Não tinha nada. Tinha lanterninha na mão. Não. Tinha um senhor numa rede e havia uma senhora ao lado de um congá todo de papel celofane. Deu para ver aquele brilho por causa da luz do poste lá longe fora. Dava para ver que tinha uns desenhos, uns contornos, parecia um altar grande de ídolos, com todos os adereços que ela punha em cima lá. E aí eu entrei para visitar o senhor, que ela, essa irmãzinha que tinha me convidado para ir lá, disse que o senhor estava morrendo de câncer, que talvez não passasse daqueles dias. Aí eu fui e comecei a tentar conversar com ele, ele foi respondendo, a mulher interrompia, dizia, isso aí não presta não, tem mais é que morrer logo, é um desgraçado. Aí eu digo, meu Deus, que coisa horrorosa, era um odor maligno de todos os lados, até quando ela abria a boca, ou sobretudo, ela só amaldiçoava. Aí eu perguntei a ele, escuta, vocês são quantos? Aí ele disse, sou eu, a minha mulher e uma filha, eu entendi, uma filha muda. Aí eu falei, o quê? Vocês têm uma filha muda? Aí a mulher disse, não, é um filho mudo. Ela falava com ódio. Aí eu falei, cadê? Ela falou, tá, o desgraçado está aqui dentro, ouvindo tudo. Aí aparece aquela silhueta que não dava para ver nem a cara direito, grunhindo. E aí eu perguntei, ele não fala? Ela disse, não, ele não fala, não. Ele tem uma história diabólica. Esse menino eu entreguei a Satanás no meu ventre. Aí eu falei, o quê, minha senhora? Ela falou, eu entreguei. Aí eu olhei o relógio, estava na hora de começar a reunião, lá na igreja, lá perto, era eu que ia falar. Aí eu falei, olha, eu vou e eu quero dizer que amanhã de manhã eu estarei aqui com meu pai. Aí eles não disseram nada, eu saí, fui embora. No dia seguinte, eu fui com o papai umas 10 horas da manhã. E aí, quando a gente entrou, a gente viu tudo. Cara, era cocô para tudo que é lado, no teto. Rapaz! A rede desse senhor, aquela rede amazônica,
era só, falando uma palavra tosca, bosta humana, aquele negócio. Ele se revolvia naquela caca, ele tinha aquela craca de Pelo amor de Deus. fungo, com tudo que você quiser, a urina escorria por ali, a mulher não fazia nada por ele. E ele estava ali cheio de salmoura e tinha desenvolvido escares de todos os tamanhos, feridas abertas, era uma coisa horrorosa. Maria. Aí eu falei, olha, você está precisando ser tratado. Ela, que nada, esse desgraçado vai morrer, não vai sair daqui, não. Aí, nisso, aparece o tal do filho mudo. Veio lá de dentro, aí eu vi aquela coisa tenebrosa, um rapaz pálido e equitérico, totalmente equitérico, com barbas que nunca tinham sido feitas, então ele tinha aqueles penugens, eram penugens. Imagina uma pessoa que chegou aos 40 anos sem nunca ter feito a barba e ficou coberto de penugem fininho. E aquele cabelo fino. E ele só grunhia. Sujo, horrorosamente sujo e fétido. Aí eu falei, minha senhora, por que você deixa esse pessoal assim, seu filho? E ele ficava agressivo. Aí ela disse, ele não gostou de você, não. Eu falei, é natural. Eu sinto que tem uma coisa muito maligna nele. Aí ela disse, eu entreguei a Satanás, e meu pai ouvindo. Quando ele estava no meu ventre, eu entreguei ao diabo. E ele nasceu falando. Aí eu e o papai era um cara, meu Deus, ele era um homem místico, mas ele não tinha um pingo de misticismo nele. Aí ele deu aquela parada, o quê? Aí ela falou, eu sabia que vocês não iam acreditar. Aí trouxe uns jornais de 40 anos atrás, aquela impressão amarela, escrito lá nos jornais, Bispo de Manaus, unge garoto que nasceu falando, e ele gritou lá na Igreja Matriz de Manaus, deu um grito quando o bispo ungiu e batizou, e nunca mais falou. Agora, por que esse cara foi parar lá na Catedral Católica de Manaus? É porque ele nasceu falando e a mãe dele ganhou uma grana com isso. Faziam filas. Aí eu comecei a ler os jornais, ver as menções das pessoas, papai e eu lendo. Papai conhecia todo mundo. Os médicos consultados, história toda verídica, insofismável. O bispo dizia que aquilo era coisa do maligno, porque o garoto falava. E não só falava, dava conselhos, como se fosse um adulto experiente. Meu Deus, foi uma loucura. Se fosse hoje em dia, isso ia estar no New York Times, em todos os jornais, London Times, na CNN, em todas as TVs mundiais, na internet para todo lado, era uma loucura. E eu com aqueles jornais na mão. Aí eu falei, a senhora sabia que o seu filho pode ficar livre disso? Ficar curado disso? Ele pode voltar a falar? Ele pode se tornar uma pessoa normal? Aí ela falou, eu não quero. Esse desgraçado foi dedicado ao diabo e ninguém vai mudar isso. Aí meu pai, que era aquele homem do Novo Testamento, um ser apostólico, ele falou, olha, o seu filho não vai ter como recompensa espiritual nada do que recaiu sobre ele. Esse pecado caia sobre você. O sangue dele está sobre você. E o sangue desse seu marido está sobre você. Aí ela deu aquela gargalhada endemoninhada.
E meu pai disse: nós batemos o pó dos nossos sapatos. E estendeu a mão, e eu junto com ele, sobre aquele senhor, sobre o cara grunhindo lá dentro, e os perdoamos em nome de Jesus, e dissemos que eles estavam perdoados de todos os seus pecados em nome de Jesus. E que nenhuma daquelas desgraças seriam herdades, seriam consequência para a vida espiritual de nenhum deles, que aquilo tudo estava cancelado em nome de Jesus. E aí ela ria, grunhia, gargalhava, e papai e eu demos as costas e saímos. 2 meses depois, eu fiquei meio angustiado com aquele desfecho e resolvi voltar lá. Peguei a minha moto, parei na porta, um dia, acho que era um sábado, 9 da manhã. Quando eu cheguei na porta, a casa tinha sido levada por uma obra. Tinha um trator ou tratores limpando, terraplanando, jogando barro. E aí eu fui perguntando em volta se alguém sabia da família. Todo mundo disse que não sabiam de nada, que eles tinham sido retirados de lá, que eles eram ocupantes, não tinham propriedade e tal, tal, tal. Eu saía escutando todo mundo em volta, ninguém sabia me dizer nada além do que eu estou contando aqui. Então, se eu fosse falar de coisas esquisitas, meu amigo, aí a gente não ia ter limite. E não é o caso, porque eu já passei até da hora. É. Bizarro, Caião. Essa casa, pode-se dizer que ela é habitada pelo mais cagante. É, o mais cagante. Muito bizarro aí isso. Foi visitada pelo mais ascético, pelo mais limpante, o mais limpante. Pelo mais cleansing, pelo que tem o mais limpador, né? Mais limpante, vai lá para libertar a casa do mais cagante. O bicho só faz essas obras cagantes mesmo na vida. Veio para matar, roubar, destruir e dar uma cagância na vida humana.